Estamos aqui para mais uma entrevista e dessa vez o convidado não precisa nem de muita apresentação, principalmente para o torcedor corintiano. E aí, Pablo, tudo bem com você? Tudo beleza? Um grande prazer estar falando com vocês, vamos bater um papo bem legal aí. Então, bora lá. Pablo, primeiro começar, falando sobre o seu clube, Atualmente você está no Lokomotiv Moscou, jogando Europa League, num grupo difícil da Europa League, você tem se destacado. E eu queria saber como que está a vida na Rússia, como está sendo essa adaptação, porque é um país totalmente diferente, cara? Sim. A gente tem essa competição difícil, da Liga Europa, Tá bem complicado o nosso grupo mesmo, a gente conseguiu fazer só 2 pontos até agora. Tivemos 2 derrotas contra o Lazio e contra o Galatasaray em casa. Mas acredito que agora com o nosso novo treinador a gente deu uma crescida aí de espírito da equipe. O jogo que a gente perdeu de 1-0, fizemos um grande jogo dentro de casa, e o jogo que a gente fez fora também agora, quinta-feira passada, também fizemos um grande jogo, já deu uma evoluída bem grande, assim, na minha visão. E tá correndo tudo bem. A adaptação tá muito boa aqui também, já vai fazer 1 ano que eu já tô aqui, então não tem mais o que se adaptar, Já vou ter mais ou menos 1 ano de Lokomotiv, A cidade muito boa, gosto muito da cidade, o frio tá chegando de verdade agora, começou a nevar hoje, mas tá tudo certo. E, cara, eu queria saber como que foi o primeiro contato com a língua local, Porque é complicado, E se o pessoal te auxiliou bem, você chegou, alguém já chegou, já conhecia alguém do time, como que foi? Então, a língua ainda é um problema, Vai ser um problema por muitos anos, mesmo quando eu começar a falar, ainda não vou falar perfeito, como a gente está conversando aqui, em português. Mas a estrutura que o Lokomotiv tem, assim, para os estrangeiros é uma estrutura muito boa, assim. Tem tradutor no clube, o tradutor vai para o campo, a gente tem 2 tradutores, que falam português, falam inglês, falam francês. Então, muito tranquilo isso, assim, nesse quesito. O Lokomotiv, assim, foi... Não imaginei que seria tão fácil, assim, a minha adaptação devido essa estrutura, que eles preparam para os estrangeiros, não só para mim, isso também são para os estrangeiros que vêm de outros países, Então, bem de boa, assim, sem complicações. E aqui no Lokomotiv tem o Guilherme, o Guilherme brasileiro, naturalizado russo já, que está na seleção da Rússia. Tem o Murilo, brasileiro também. E tem os franceses, Francês, então eu joguei 5 anos na França, então a gente comunica em francês, então foi tudo bem, tudo tranquilo. E você citou os brasileiros, E a Rússia sempre levou bastante jogador brasileiro para lá, agora mais ainda, Tem o Zenit, que tem uma porrada de jogador brasileiro. Vocês também têm bastante, outros times também. Queria saber como que é essa relação com os outros brasileiros das outras equipes, se vocês se ajudam, se reúnem, como que é? Então, aqui em Moscou, aqui tem o Ayrton, que é do Spartak, Balbuena, meu parceiro, Coringão. Antes estava o Pedro Rocha, que está no Atlético Paranaense agora. Então, aqui em Moscou, a gente consegue ficar um pouco junto, conversar, bater papo e tal. Com o pessoal de fora fica mais difícil, Malcolm, que é meu amigo, joguei com ele no Bordeaux também. A gente não tem tanto contato porque São Petersburgo é longe, Mas sempre quando a gente tá jogando contra, aquela brincadeira, aquele brasileiro, aquelas palhaçadas que a gente faz mesmo. Mas é mais ou menos isso. E, você saiu de uma liga que hoje em dia, uma das mais populares, A Liga Francesa, com o PSG muito forte. E eu queria saber, o que te fez trocar? Porque na época do Bordeaux, você tinha oportunidades, jogava regularmente. O que te fez trocar a França pela Rússia, E se na Rússia, o Spartak Moscou é um time forte, local, Tá sempre também beliscando aí vagas para a Europa League, Parece... Motivo.
em competições de elite europeia. Eu queria saber se você acredita também que o time pode conquistar um campeonato assim de destaque na Europa, porque o futebol russo tem crescido, ele recebe bastante investimento, né? Claro, claro. Assim, eu tinha ainda 6 meses de contrato com o Bordeaux, na época, e eu não esperava receber nenhuma proposta de nenhum clube naquela época, né? Porque se temos 6 meses de contrato, para que o clube vai desembolsar um dinheiro para tirar um jogador que daqui 6 meses está livre, né? Então, isso me chamou a atenção, foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando o Lokomotiv fez a proposta. E também a possibilidade de sempre estar jogando uma Champions League, uma Liga Europa, né? Agora tem essa outra Liga Europa, não sei nem como é que se chama, se é Liga Europa mesmo. É a Conference. Esqueci o nome. Me fugiu aqui. Que o Tottenham tá jogando. Isso. Não é então, mas pode ser, pode seguir. Então, isso tudo, esse conjunto, fez eu abrir uns olhos para que eu pudesse estar ainda em um pouco mais de visibilidade, né? O Lokomotiv também é uma equipe que está sempre disputando as primeiras colocações do campeonato. O último jogo a gente empatou contra o Spartak e a gente era para ser líder, ia baixar bastante os pontos em comparação com o Zenit, ia ficar só 3 pontos. Então, a gente esse foi o meu objetivo, pois o Lokomotiv me parece, não, é um time que vai me dar um pouco mais de visibilidade por estar sempre jogando competições internacionais. Até porque o Bordeaux ele é um time na França grande, né? Ele é um time, até no Brasil a gente conhece, né? Quem acompanha mais futebol conhece. Mas em questão de títulos, atualmente na França é muito difícil você desbancar um PSG, de vez em quando o Mônaco, Olympique de Marselha, né? E o Bordeaux era um time, me parece, né? Ser um time que forma mais jovens para depois vender, nunca dá aquele passo a mais. E o Lokomotiv na Rússia, eu acompanho, ele sempre está brigando por título, e eu acho que é uma coisa que você quer, até para te colocar em evidência. Não sei se você ainda pensa em seleção brasileira, a Copa está chegando. Você falou tudo. O Bordeaux, já estavam 5 anos no Bordeaux e uma fase bem complicada ainda, que ainda estão se estruturando agora, né? Mudou o proprietário do clube, o clube foi comprado por outra pessoa agora. Mas esses 5 anos que eu passei foi 5 anos assim de muita correria, sem muito título, né? Porque o jogador em si, ele não só joga por causa de dinheiro, de visibilidade, de fama, né? O jogador joga por vencer, para vencer. Então, eu passei 5 anos só disputando meio de tabela, um ano ou outro ali, que a gente chegou na 6ª colocação, a gente foi para a Liga Europa, mas fora isso foi muito difícil nesse sentido. Então, era uma coisa que foi bem complicada. Então, hoje, no Lokomotiv, a sensação de você estar sempre disputando as primeiras colocações é muito boa, você trabalha mais motivado, óbvio, né? E, é claro, a seleção brasileira, enquanto eu tiver idade, meu corpo estiver demonstrando a minha qualidade que eu tenho, eu vou estar pensando sempre. Pablo, o Tite, desde que chegou na seleção, ele chegou a entrar em contato com você, mostrar que você está no radar dele, ou essa conversa não existiu? Porque você teve uma grande temporada no Corinthians em 2017, depois foi para a Europa, na Europa também um bom rendimento, só que a concorrência é grande, né, ali no setor. A gente tem muitos jogadores de qualidade, né, cara? Muitos jogadores de qualidade, jogadores que jogam em grandes clubes, né, onde se dão mais destaque, né? Mas, assim, a gente teve mais contato, não diretamente com o Tite, mas com seus auxiliares, naquela época mesmo que eu fui convocado, em 2018, final de 2018, ainda 2019. Eu posso dizer que eu tive um pouco de azar, porque assim que eu fui convocado e eu joguei, fui convocado para 4 jogos e eu joguei 2 jogos, eu me machuquei logo em seguida. E foram lesões, por incrível que pareça, perto das convocações. E aí, né, as oportunidades para outros jogadores são dadas. E
quem se destacar mais, o Tite está vendo, então é bem complicado, mas eu sou um cara muito tranquilo nesse sentido, pois eu sei o que é meu, está guardado, então eu só continuo trabalhando, muito concentrado, muito focado, para que quando a oportunidade aparecer, eu tá bem. E o ambiente da seleção brasileira, cara? Você teve aí 4 oportunidades, é diferente mesmo, convívio com os caras, assim, parece que é um sonho para você? Ah, com certeza, cara. O primeiro dia que eu cheguei na seleção brasileira, assim, que eu tive com todos, né? Neymar, Coutinho, aquela época lá, é uma coisa surreal mesmo, porque eu saí do Maranhão, cara, São Luís do Maranhão, uma cidade bem simples, né? Onde naquela época que eu saí não tinha nenhum clube para mim colocar no mercado. Hoje já tem Sampaio Corrêa, tem Motoclube, né? Mas eu tá ali com aqueles caras ali que se só olha pela televisão. Alguns eu já conhecia, né? Devido ao futebol também, né? Futebol parece ser grande, mas todo mundo tá no mesmo barco. E foi um sonho realizado. Quando eu coloquei o uniforme, fui pro quarto, assim, me olhei no espelho, assim, eu falei, mentira que eu tô aqui vestindo a camisa da seleção brasileira, e ainda mais jogado, eu tive 2 oportunidades nas convocações que eu tive. Então, foi muito marcante, assim, e é claro que eu quero voltar. E o Tite, ele é fera mesmo nessa parte de cuidar do grupo, de blindar. Ele é um cara diferenciado, porque muitos jogadores que passaram pela seleção brasileira, trabalharam com ele no Corinthians, no Internacional, falam isso. E é realidade, ele é aquele treinador que ele entende muito da tática, mas o psicológico ali, ele cuida mais. O Tite é um cara muito humano, cara, assim, né? Um cara muito... tenta sentir mesmo, assim, o outro lado, né? Pois muita gente foca muito só no futebol, mas ele tenta focar em todas as áreas, né? Então, foi bem bacana eu passar esse momento, assim, porque eu nunca tinha trabalhado com ele. Muitos me perguntam se eu tinha, na época que ele estava no Corinthians, se eu estava também, né? Eles fazem essa relação, porque eu passei pelo Corinthians e acredito que eles pensam que eu estava com o Tite naquela época. Mas é um cara muito, muito massa, assim, muito, muito humano, que com certeza aprendi muito em pouco tempo com ele. E essa fase da sua carreira, né, Europa, ali o Corinthians foi para a Europa de novo, voltou, né, para jogar pelo Bordeaux, que você estava emprestado, agora a seleção brasileira, a Rússia. Cara, você enfrentou muito atacante bom de bola, né? Eu queria saber quem é que Puta, um cara que você falou, não acredito, esse cara, ele é muito habilidoso, ele é muito rápido, eu não consigo segurar, porque você pegou um trio ali do PSG que não é fácil, né? Eu acho que fica até um pouco fácil, né, falar isso, porque se você jogava no Bordeaux, você vai jogar contra o Paris. No Paris tem o Neymar, tem Mbappé, Cavani, Di Maria. Então, esses caras aí são surreais, mano. Quando você não está numa equipe que nivela esse nível, fica mais difícil ainda, né? Porque se você está jogando com o Paris Saint-Germain e você está jogando no Bayern, ok, sabe? Você consegue, tem as peças também que sabem marcar, sabem se posicionar. Então, Bordeaux e Paris Saint-Germain é uma diferença muito grande, onde os espaços estão sempre ali para eles, ainda mais com a qualidade individual que tem, né? Com certeza, o Neymar foi o mais difícil que eu marquei, sem sombra de dúvidas. É um cara muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente. E você não sabe o que ele vai fazer, assim. Você não tem noção. Ele improvisa em cima do improviso. Você acha que ele vai puxar para a direita, mas ele vai puxar para a esquerda. Você acha que ele vai vir para cima, ele vai fazer a tabela. Aí é complicado, mas é um cara que eu gosto muito como pessoa, né? Convivi pouco com ele na seleção brasileira. Consegui ver um pouco como é que ele é e um cara que eu acho que eu admiro muito. E, não sei se você teve a oportunidade, o Mbappé recebendo um lançamento em velocidade. E aí, Já cara? era. Já era. O único jeito de você marcar isso é você correr antes do lançamento e olhar se ele não pegar na corrida.
É um cara, não, eu nunca vi, não tem um jogador no mundo com a velocidade dele, a explosão que ele tem. Eu até me lembro um jogo dentro de casa, a gente empatou 2-2 com Paris, e já estava no final do jogo, acho que os 80 do segundo tempo. Eu já estava cansadaço de correr atrás dos caras, e lançaram para ele em profundidade. Impossível. Ele pegou a bola, dominou e chutou caixa. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Ele, depois do Neymar, você acredita que é mais diferenciado, assim? Cara, hoje, assim, eu acredito que sim. Ainda mais pela idade que tem, futuro que tem pela frente ainda. E já com essa idade, essa maturidade, eu acredito que ele aí, depois do Neymar, é o melhor que tem hoje no futebol brasileiro. Futebol mundial. Futebol mundial, assim, porque é um cara muito inteligente para a idade que tem. Tem tanto tempo que eu vejo o Mbappé jogando, acho que ele já tem 30 anos, mas deve ter uns 24, 23. Tem 22, cara. 22 anos, muito tá novo, muito novo, muito novo. E eu queria saber, porque eu já entrevistei alguns zagueiros e eles falam que é sempre muito difícil você marcar um uruguaio e você ter a oportunidade de jogar contra o Cavani. É realmente difícil? Ele é chato? Ele é um cara mais na dele ali, de boa, tranquilo e faz os gols e tá tudo bem? Não, de centroavante, talvez o Cavani foi o mais chato que eu peguei. É muito chato. É um cara que... Eu peguei o Cavani no Bordeaux e peguei o Cavani na seleção. A gente jogou contra o Uruguai em Londres. A gente ganhou de 2-0, foi 1-0, não me lembro. Foi quando eu fui convocado. Cara muito chato, muito chato, assim... antes de receber a bola, ele te empurra para você não tentar antecipar e toda hora contato. Mas é o meu jogo também, né? Contato. Então ele... Não sei se ele gostou muito, porque contato com contato, né? Então... Mas é um cara muito inteligente, muito difícil e muito chato. E você citou do Neymar, eu queria saber a sua relação, você mantém relação com ele nesses jogos, assim, depois dos jogos vocês costumavam trocar uma ideia, rolava uma resenha, assim, legal, engraçada, ou ele também ficou mais na dele? Não, depois da seleção ali a gente continuou ainda com contato, assim, não de telefone, mas toda vez que a gente ia jogar, parecia que a gente era amigo há muito tempo. E ficou essa resenha, esse contato, né? O Marquinhos também, Thiago Silva. Thiago Silva é o que eu tenho mais contato, né? Devido a gente trabalhar na mesma empresa, né? E o Marquinhos, Thiago Silva, o Dani também na época conversava muito depois dos jogos, o Neymar. Mas agora que eu vim mais para a Rússia, esse contatinho perdeu, mas sempre que eu tô aqui no WhatsApp, no Instagram, a gente manda uma mensagem, a gente conversa um pouquinho, mas nada muito íntimo, né? Você acha justo essas críticas com ele, tanto na seleção quanto no PSG? Porque todo mundo fala muito bem dele como pessoa, só que a imprensa, geralmente, ela pega muito no pé, né, cara? Assim, cara, agora você imagina você ser um Neymar da vida. Essa é a minha opinião, viu? O que vende, na maioria das vezes, é a polêmica, né? É a polêmica e ele vende, cara. Ele vende. Então, ele dá atenção para quem fala dele. Então, os caras vão fazer isso sempre, entende? De vez em quando, ou outro, ele dá uma brecha, né? Porque ele é ser humano, ele é jovem. E aí os caras pegam e quer ganhar dinheiro, entre aspas, em cima dessa polêmica, porque ele dá audiência, né? Vamos dizer assim. Então, mas eu acho injusto demais, porque é um cara sensacional, um cara muito bom de bola, mas tem o seu lado bom e o seu lado ruim de ser Neymar, né? E, Pablo, agora que a gente passou um pouco aí na sua carreira pela Europa, eu não tinha como não deixar passar a sua passagem pelo Corinthians, que ela foi muito importante pro torcedor e também pra você, eu acho, né? Conquistou um campeonato brasileiro,